Um professor em São Paulo dedicou 20 anos de trabalho para decifrar uma parte da história do Brasil. Ele traduziu 6 cartas em tupi, escritas no século XVII, para o português. É o primeiro relato conhecido de indígenas do período colonial. Se a história é contada pelos vencedores, essa é uma exceção. Paitupana, Eche, Paperim. A história narrada na voz dos derrotados, né? Os índios escrevendo a história. Mas entender o que os derrotados contaram é outra história. O professor Eduardo Navarro, da USP, é autor de um dicionário de tupi antigo, idioma falado pelos índios que habitavam o litoral do Nordeste quando portugueses e holandeses disputaram as terras brasileiras. São dessa época as 6 cartas em tupi. Escritas em 1645, permaneciam indecifráveis. Um enigma que o professor se propôs a resolver. Houve dias, por exemplo, que eu precisava ficar horas para decifrar uma linha destas daqui, sabe? Um dos problemas é que as palavras foram escritas com sílabas separadas, que se juntavam à palavra seguinte. É como se Guimarães Rosa tivesse escrito desse jeito. E só depois de muita tentativa e erro fosse possível entender a frase correta. Levou 20 anos, mas o professor Eduardo Navarro traduziu as cartas. Descobriu que foram enviadas para os índios aliados dos holandeses pelos parentes que lutavam do outro lado, o dos portugueses. Felipe Camarão, ele escreveu 3 cartas para os seus primos, seus parentes. Pedro Poti era seu primo, e aí ele diz: nós perdoamos tudo e venham para o nosso lado. Se vocês não fizerem isso, nós não vamos mais ter pena de vocês. Nós vamos ter de fazer aquilo que nós não queremos, ou seja, matá-los, né? Em outro trecho, Felipe Camarão, líder indígena que estava a serviço dos portugueses, lamenta o domínio europeu. Não posso deixar que as tradições do nosso pai, do meu finado pai, sejam esquecidas, sejam abandonadas. Isso realmente estava sendo um motivo de angústia para eles. Nós vamos perceber aí na correspondência, sabe? As cartas foram respondidas, mas ninguém sabe o que aconteceu com as respostas. Isso só torna essas correspondências ainda mais valiosas, tanto para quem estuda história do Brasil, quanto para quem pesquisa linguística. São os únicos documentos escritos pelos índios que existem daquela época do Brasil colonial. Para essas pessoas que vivem na Baía da Traição, na Paraíba, valem ainda mais. São os índios potiguara, descendentes de Pedro Poti. Em uma era tecnológica, eles souberam do conteúdo das cartas via internet. Bom dia, Pedro Potiguara, como está você? Estamos bem, em nome de Deus Tupã, para que a gente possamos estarmos juntos nesse dia e comemorar essa dádiva, que essas 6 cartas traduzidas, que foram escritas no século XVII por potiguaras, que estavam aí. E isso para nós é uma relíquia. Mas essa relíquia não está com os índios, e sim na Biblioteca Real da Holanda, onde estão todos os documentos que pertenciam à Companhia de Comércio das Índias Ocidentais. Agora, os potiguara querem que as cartas sejam devolvidas ao Brasil. Isso para nós é um marco histórico que vai ficar em nossas vidas marcada para sempre. Aico Guabeté, muito obrigado. Hora de saber como fica o tempo nesse sábado em todo o Brasil. Vamos lá para São Paulo conversar com